Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar da classificação do Flamengo e eliminação do Palmeiras. O Verdão massacrou, não conseguiu chegar no 2-0, teve gol anulado, teve o Abel Ferreira expulso, teve pênaltis reclamados, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, e a gente vai falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Você que está chegando agora, quer se inscrever no canal? Já somos mais de 1 milhão de inscritos. Muito obrigado para todo mundo que já está inscrito. E para quem ainda não está, é só meu pedido para você. Bora falar sobre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras 1-0 no Flamengo, não o suficiente, porque na ida foi 2-0 para o Mengão. E talvez até a gente possa dizer que a classificação do Palmeiras foi perdida nesse jogo de ida. E, consequentemente, a classificação do Mengão tenha sido conquistada naquele jogo do Rio de Janeiro, onde o Flamengo foi dominante, um Palmeiras irreconhecível, né, dos últimos anos do Abel Ferreira. Nos últimos jogos até vem jogando mal, com exceção dessa partida, e aquele jogo foi para esquecer. Assim, o Palmeiras realmente não atacou, não deu um chute no gol, e o Flamengo foi soberano, fez 2-0, poderia ter feito mais e ter tido até uma vida mais tranquila. Mas o Flamengo, do Tite, ele é muito ajustado, né? Ele faz 2-0, ele faz 1-0, ele faz 2-1, ele toma poucos gols, ele perde de pouco, né? Ele perde quando pode perder, ele toma 1-0 e joga com o regulamento embaixo do braço, ele garante o resultado, a classificação, e bom, o resultado ainda é o mais importante no futebol. Mas eu entendo quem pense que deixa a desejar, né? O Flamengo poderia ter jogado um pouquinho melhor, poderia ter buscado um gol, poderia ter buscado um resultado. Eu sei que tem lances da arbitragem, né, que o pessoal está reclamando, mas assim, o Flamengo poderia ter jogado mais. O Flamengo não jogou para vencer o jogo, o Flamengo jogou para se defender, para perder de pouco, para tentar resistir, para saber sofrer. Foi assim que o Flamengo foi para o Allianz Parque, muito claramente. O Tite, senhoras e senhores, terminou o jogo com 4 zagueiros em campo. É claro que o Léo Ortiz faz as funções de um volante, né? Ele entra no lugar do Alan, mas o Davi Luiz, por exemplo, juntamente do Fabrício Bruno e do Léo Pereira, ele entra no segundo tempo, no intervalo já, no lugar do Luiz Araújo. Ou seja, o Tite tira um atacante, já perdendo por 1-0, tira um atacante para botar mais um zagueiro. E vai, obviamente, né, segurando ou tentando amarrar o Palmeiras de todas as formas, mas assim, contou um pouco com a sorte também, né, porque o Palmeiras chega ao primeiro gol e o segundo só não aconteceu por um detalhezinho ali do impedimento. Mas vamos lá, o Abel Ferreira, ele precisava dar uma resposta, ele precisava reagir, né? O Palmeiras vinha muito mal no Campeonato Brasileiro, não vence há algumas partidas, e tinha, né, esse jogo de ida contra o Flamengo que tem uma rivalidade toda especial com o Palmeiras. Pô, o torcedor queria pelo menos que, diante da sua torcida, né, diante né, dentro dos seus domínios, que o Palmeiras jogasse um futebol melhor, e ele jogou. Mais do que isso, o Palmeiras nos primeiros 20 minutos amassou o Flamengo, encurralou o Flamengo. Assim, mas foi um verdadeiro massacre. O Palmeiras colocou o Flamengo nas cordas nos primeiros 20 minutos e consegue o seu gol muito cedo através do Vitor Reis. O Abel coloca uma escalação em campo muito kamikaze, que eu olhei e falei assim, rapaz, o que ele tentou fazer aqui? Porque ele coloca apenas um volante. Ele coloca, estou aqui com a escalação até para não falar bobagem, mas ele coloca apenas o Aníbal Moreno como jogador de marcação, coloca 3 zagueiros, que eu ainda não tinha visto o Abel jogar dessa maneira com esses jogadores, né, até pelas lesões e desfalques de Copa América aí do Gomes e do Murilo, mas ele bota o Gomes, o Murilo, e não tira o menino Vitor Reis, que está jogando uma barbaridade, até fez o gol do Palmeiras, né, porque ele está jogando muito bem, não só por isso, né, mas enfim, abre 2 alas, verdadeiramente, né? O Vanderlan e também o Mike, ou seja, perdão, o Caio Paulista, que até faz o cruzamento para o gol do Vitor Reis, que é um jogador que tem uma característica mais ofensiva, e o Mike, né? O Vanderlan entra depois. Então, Caio Paulista, Mike, 3 zagueiros, só o Aníbal Moreno, porque aí com 3 zagueiros ele perde um jogador de meio, né? O Rafael Veiga, e aí Felipe Anderson, Rony e Flaco Lopes. Ou seja, um time muito ofensivo. Só que assim, o Abel, ele usou a estratégia do tipo, não vou deixar o Flamengo ficar com a bola. E não deixou. Só o Palmeiras tinha a bola nos primeiros 20 minutos. Depois o Flamengo se assanhou, uma jogada ou outra, mas o Palmeiras foi dominante. O Palmeiras foi dominante no primeiro tempo, no segundo nem se fala, porque aí o Vitor Reis faz o gol,
1-0, muito cedo, e aí dava tempo. Dava tempo do Palmeiras conseguir recuperar e desmanchar aquela vantagem que era do Flamengo. No segundo tempo, logo cedinho, o Murilo já tem uma cabeçada na trave. E depois, a 23 minutos, estaria fazendo 2-0 com o Flaco Lopes. Dava tempo de virar o que eu digo, o confronto. E digo mais, se aquele gol do Flaco Lopes é validado, o Flamengo não ia segurar. Não ia segurar porque a pressão ia ser muito grande, o Palmeiras ia ganhar uma moral, acho que a anulação do gol do Flaco deu uma esmorecida. E mesmo assim, o Palmeiras seguiu em cima, o Flamengo seguiu se defendendo, terminou com 4 zagueiros lá atrás e tudo mais. E o lance em impedimento do Flaco Lopes, ele é um lance realmente ajustado. O que eu vejo na imagem é uma inclinação do Flaco, né? E aí tem o ombro que está um pouquinho avançado. Enfim, não vou nem falar naquela história que a gente tem que confiar na tecnologia, porque em algumas vezes ela se mostrou falha, até pela forma como se traçam as linhas, mas assim, no frame que foi divulgado, eu não tive muita dúvida não. Embora seja um lance difícil e ajustado, me parece realmente que o Flaco Lopes está adiantado. Mas vejam só, é por detalhe, né? É um detalhezinho para lá, um detalhezinho para cá, que faria com que o Palmeiras tivesse desmanchado a vantagem do Flamengo até os 23 do segundo tempo. Daria muito tempo para fazer um terceiro. Mas a gente teve mais polêmicas da arbitragem do Anderson Daronco, né, que é um árbitro que costuma apitar esses grandes jogos e que, assim, teve também uma atrapalhadinha do VAR, na minha opinião, em 2 lances específicos. Primeiro, tem um lance do Vitor Reis no Gerson, que parece muito pênalti. E por que eu falo parece? Porque é difícil entender o ponto de contato ali. Mas, assim, até por isso a revisão ela talvez tivesse que ser feita pelo Daronco, né? Porque se você não tem a convicção de que houve o toque na bola ou de que o jogador do Palmeiras não toca o Gerson, ok, não temos essa convicção. A sensação que temos é que o Gerson é deslocado. Se não for no primeiro pé, que é o pé direito, ou no pé que está atrás, no pé esquerdo, na chegada do Vitor Reis, ele derruba o Gerson dentro da área. É um pênalti que não foi marcado. E depois o Murilo também comete pênalti. O Murilo ele estica o braço à frente, meio que como uma referência, mas o braço está muito esticado. Não dá para considerar aquele braço como um braço natural. Tem uma marcação, né, do Pedro com o Murilo, e o Murilo estende o braço, a bola desvia no seu braço e até muda a trajetória, e tira o Pedro da jogada. Então, assim, é um pênalti que também necessitaria da revisão do Anderson Daronco. O VAR não chamou e, com isso, não tivemos nenhum pênalti para lá, nenhum pênalti para cá. Mas, olha, eu acho que os dois, no caso, foram penalidades a serem marcadas, no caso, no jogo. Enfim, o Flamengo se segurou, passou, e quem gosta mais do resultado do que qualquer outra coisa está feliz. O palmeirense, por outro lado, eu acho que pode comemorar sim uma evolução do time, pelo menos deu uma reagida em relação às últimas partidas, e agora se volta para a Libertadores contra o Botafogo e também o Campeonato Brasileiro para continuar com essa pegada que teve nesse jogo contra o Flamengo. E assim, e aí para fechar tivemos o fato pitoresco da noite, que foi justamente a expulsão do Abel Ferreira. Porque o Abel também foi chamado, foi expulso não pelo Anderson Daronco, foi expulso pelo VAR. O VAR, através das câmeras da transmissão, que são as mesmas do VAR, né, que são utilizadas no VAR, flagrou uma imagem em que o Abel Ferreira, em reclamar de um lance da arbitragem, que é uma falta lateral, lá perto da área, ele faz um gesto obsceno, né? Ele segura a sua genitália e com isso o VAR entendeu que houve um desrespeito, provavelmente à comissão de arbitragem, né, aos árbitros em campo, e com gestos obscenos. Isso está na regra, né? Se você ofender, se você praticar gestos que, né, interfiram, né, e que firam a honra e tudo mais, você tem que dar o cartão vermelho. O VAR chamou e o Daronco acabou expulsando. Vai dar muito pano para manga, vai chamar atenção, vai ter noticiário esportivo que não vai entender, mas assim, cara, aí eu preciso dizer para vocês que, pela regra, ele foi bem expulso. E preciso dizer também que o Abel Ferreira é um cara que, em todas as entrevistas, preza pela moral, pelos bons costumes, exigindo, e está certo, um tratamento de respeito, né, dos brasileiros, né, que ele fala que já sofreu xenofobia, o que é condenável, que já sofreu perseguição, o que é condenável, e eu concordo que em alguns casos isso realmente aconteceu, mas assim, ele como técnico do Palmeiras, essa grande instituição, num jogo eliminatório de Copa do Brasil, no Allianz Parque, na frente da sua torcida, ele não pode fazer
Ele não pode ter um comportamento, digamos assim, é incompatível com a liturgia do cargo de ser técnico de futebol. Você não pode. Eu sei que o futebol ele permite muita coisa, mas isso eu deixo para o torcedor, tá? Não para o treinador de futebol. Ainda mais um treinador campeão, vencedor, com ótimos discursos, que é um cara que respeita e se faz respeitado e precisa manter uma conduta, né? Não pode, isso não pode acontecer. Depois, ele deu uma entrevista exclusiva para o André Hernan, para o canal do André Hernan, e quis se manifestar, porque quando ele é expulso, ele não dá entrevista coletiva, né? Então ele acabou não falando, né, em entrevista coletiva e explicou, escolheu o André Hernan ali para se pronunciar e explicar, ofereceu até ao André uma imagem adicional, que é uma imagem exclusiva do Palmeiras, que é uma imagem de cima e que mostra que o Abel ele reclama com o banco. Ele está reclamando da falta e tal, mas que ele se volta para o banco e que ele não teria feito esse gesto, que ele pediu desculpas para quem ele tinha que pedir, que é para suas filhas, para sua esposa e para a torcida do Palmeiras e tudo mais. Assim, é a versão do Abel, eu vou respeitar, mas não foi o que pareceu. Desculpa, né? Inclusive, a imagem oposta a essa, da do Palmeiras, ele faz o gesto né, e ele dá uma olhadinha, inclusive para o campo, onde está a arbitragem, dá uma olhadinha, faz o gesto e depois se volta para o seu banco de reservas. Mas isso aí vai ficar para o boteco, para o torcedor, para o restaurante, para a faculdade, para a escola, para todo mundo comentar no dia, né? Do tipo, tu viu o que o Abel fez e tal. Chamou atenção, é algo diferente, mas pela regra eu preciso te dizer que ele foi bem expulso. E o jogo teve 2 pênaltis não marcados. O que vocês acharam da partida? O Flamengo avançou e o Verdão ficou pelo caminho. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!